Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Eu sou o Luiz Fernando. Nós estamos no episódio 228 do nosso podcast. E hoje nós vamos falar aí, analisar tudo o que aconteceu no GP da China de 2024 da Fórmula 1, a quinta etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Então nós vamos falar aí da corrida de ontem no circuito de Xangai e também fazer um resumo do final de semana, porque foi um final de semana diferente, foi um final de semana com corrida sprint. Então nós vamos falar dessa corrida aí do circuito de Xangai. Tivemos mais uma vitória do Max Verstappen na sprint e na corrida principal. E na corrida principal seguido aí de Lando Norris e Sérgio Pérez completando o pódio. Mas nós vamos fazer um resumão de todo o final de semana. Foi um final de semana um pouquinho diferente no GP da China, porque foi um final de semana de corrida sprint também aí, os treinos e as corridas na madrugada. Então, difícil, mas eu consegui assistir tudo. Queria também falar que em relação ao GP do Japão, eu estava com dengue, então ficou difícil demais para fazer a live. Inclusive eu até avisei o Egleidson com o Vinícius que não dava para fazer a live. Eu fiquei 7 dias bem doente, né, por conta da dengue. Então por isso que nós não tivemos a live do GP do Japão. Então a dengue me derrubou bastante aí. Como que pode um mosquitinho tão pequeno fazer o estrago que faz na saúde da gente? Então eu fiquei bem ruim aí durante 7 dias, então tive como fazer a live do GP do Japão, mas depois eu gravei um episódio do podcast também resumindo aí, fazendo um comentário, uma análise do GP do Japão. Mas vamos falar aí então do GP da China, né, que aconteceu nesse final de semana. E nós tivemos aí já uma separação da sprint para a corrida sprint na mesma sequência, do mesmo dia praticamente, né? E da classificação e corrida principal, classificação da corrida principal e a corrida principal no outro dia. E a gente, nos anos anteriores, a gente tinha era bem misturado essa questão do final de semana. Então nós vamos começar falando um pouquinho aí do Qualify da corrida sprint. Engraçado ali que no SQ1, né, nós tivemos aquele fogo na grama ali que deu uma faísca ali, aquela faísca que sai no assoalho dos carros, né, gerou um fogo na grama que estava muito seca ali e fez com que tivesse bandeira amarela e interrompendo até, acho que num dos treinos chegou até a interromper o treino, mas no SQ1 chegou até gerar bandeira amarela aí no final do SQ1. Engraçado que eu não lembro de ter visto isso na Fórmula 1. Não lembro de ter visto fogo na grama ali em decorrência da faísca que sai do assoalho dos carros. Mas sem muitas alterações aí em relação à ordem no SQ1. O SQ2, os pilotos ficaram loucos para sair logo para fazer sua volta rápida, porque estava na iminência de ter chuva, o que de fato teve. Então a maioria dos pilotos conseguiram fazer apenas uma volta rápida no SQ2. Não deu para fazer a segunda volta rápida, pois começou a chover, então não ia melhorar o seu tempo, né? Com pneus de chuva não ia conseguir melhorar o tempo que foi feito na primeira volta. E o SQ3 começou na chuva. E o Norris chegou até a rodar no SQ3. O Norris é um piloto que ele, em volta de classificação, pode estar chovendo, que ele entrega tudo. Tanto é que ele rodou e depois conseguiu fazer uma pole até com bastante diferença para os demais pilotos. Então o Norris começou rodando na chuva, pois ele tenta de tudo ali no ímpeto, né, de fazer uma volta rápida. Desculpa. E depois conseguiu cravar a pole position da corrida sprint ainda. Eu lembro até se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, no GP da Bélgica, que o Norris chegou a rodar ali na Eau Rouge
e também na chuva, e teve até acidentou por conta disso. Foi aquele GP na qual o George Russell de Williams conseguiu um pódio. Então o Norris, ele não importa aí com a pista nem com a chuva, ele tenta fazer uma volta rápida mesmo, ele vai com ímpeto de vencedor. Então eu disse que ele rodou e inclusive conseguiu a pole. O Leclerc chegou até bater de leve com sua Ferrari, né, com as condições de chuva no SQ3. E um destaque interessante é que o Zhou Guanyu, piloto da casa, conseguiu inclusive levar o seu carro pro SQ3 da corrida sprint. Então a torcida foi até o delírio por conta disso. Depois a gente vai ver que no desempenho do qualify da corrida principal, e na corrida principal ele já não teve, né, tanto resultado assim, mas na sprint ele conseguiu inclusive levar o carro ao SQ3. Vou pegar aqui os dados da pole do Lando Norris. Deixa eu só olhar aqui, ó, porque foi uma diferença muito grande para o segundo colocado, que foi o Lewis Hamilton. Se eu não me engano, deu mais de 1 segundo de diferença, 2 segundos. Então, assim, nós vimos que nesse ritmo da classificação da sprint, o Norris fez uma volta voadora em relação aos demais pilotos, inclusive até o Max Verstappen, que não foi bem na classificação da corrida sprint. Mas, se eu não me engano, foi 2 segundos que ele colocou em cima do Lewis Hamilton. E um outro fato interessante da qualify da corrida sprint é que o Norris teve a sua volta deletada pela comissão de prova, né, pela direção de prova, e depois teve a volta reestabelecida, o que garantiu a pole para ele. A princípio estava garantindo a pole para o Lewis Hamilton, mas ele teve a volta reestabelecida e eles não indicaram o porquê de ter deletado a volta dele e depois ter restabelecido. Então a FIA não deu explicação quanto a isso. Mas ele teve essa volta, que foi a volta da pole, deletada. Chegou até ela deletada, mas foi restabelecida. Mas excelente o trabalho do Norris no Qualify. Na corrida, eu confesso que eu esperava uma corrida sprint diferente. Eu esperava, inclusive, um melhor desempenho, inclusive, do Lando Norris, talvez do Lewis Hamilton, porque é uma corrida curta, uma corrida de 19 voltas apenas. Mas nós tivemos aí mais um show do Max Verstappen. Inclusive, ele venceu a corrida, ele largou em quarto, ele venceu a corrida com simplesmente 13 segundos de diferença em uma corrida de 19 voltas. Então, é impressionante ver o trabalho do Max Verstappen. Ele larga de quarto. Eu até apostei no nosso bolão aí da Racing Pitch, apostei que seria uma vitória, né, do Norris, mas eu me enganei, porque eu falei, 19 voltas, uma corrida curta, os pilotos vão se preservar para não ter avarias no carro, né? Porque se ter avarias no carro um dia anterior à corrida principal, você perde todo o final de semana. Então vão ser mais respeitosos e não vão conseguir, vão se preservar e não vão fazer besteira, né? Loucuras. Então até apostei numa vitória do Norris na corrida sprint, mas não foi o que se viu. O Verstappen ganhou e ganhou com sobras. O Verstappen largou em quarto, ele não fez um bom qualify da sprint e largou em quarto e conseguiu vencer a corrida. O Egleidson está no chat aí. Hoje nós estamos sem participações. O Egleidson pediu para que eu explicasse o porquê que ele não pôde estar aqui presente na live debatendo esses assuntos comigo. Ele está com problema de energia lá no bairro dele, e aí está sem energia lá, então ele não pôde aí participar da live, mas ele já estava aí programado para participar. O El Ferreira pedindo aí de 0 a 10 uma nota para o GP da China. Eu gostei do GP da China, porque nós estamos falando da sprint ainda. Eu vou dar uma nota 8 para a sprint e uma nota 7,5 para a corrida do GP da China.
Eu gostei bastante, quem tiver no chat aí, fale a nota de vocês também pra gente ir conversando aí. Hoje, como eu não tenho nem o Vinícius nem o Egleison, vocês podem conversando comigo no chat e a gente vai debatendo esses assuntos. Mas vamos lá, vamos continuar falando da corrida sprint. Engraçado que foram 19 voltas, então apenas o George Russell colocou pneus macios. Então apenas o Russell fez uma estratégia diferente e conseguiu inclusive até pontuar. Mas em oitavo lugar, apenas um pontinho, mas ele conseguiu aí pular 3 posições. Então o Russell fez uma estratégia diferente e conseguiu ainda pontuar na corrida sprint. Nós tivemos na sprint uma largada ótima do Hamilton, que assumiu a primeira posição ali, ele espalhou na pista, tirou o Norris, foi obrigado a sair, mas assim, manobras de pilotos e nada demais, nada de punição. Mas o Norris caiu para oitavo. Então o Hamilton fez uma excelente largada na corrida sprint. Olha aqui, ó, deixa eu ver. Aí nós temos o Evander, que vai participar da live com a gente aí. Deixa eu adicionar ele aqui então, ó. Deixa eu ver se o Evander quer participar da live com a gente. E o GP da China. E aí o Hamilton teve essa excelente largada aí com o Norris. Desculpa. Olha aí, ó. Hoje nós temos um participante diferente na live. Fala, Evander, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Ó, então já vou começar Ligar aqui o videogame aqui rapidinho. Tranquilo. Já aí, ó, o Egleison já deu recomendações aqui que você manda muito. E tava falando dessa largada aí do Hamilton, da corrida sprint. Foi uma largada ótima e ele conseguiu espalhar ali e fazer o Norris sair da pista, mas coisa de corrida, né? Coisa de piloto. Você viu algum tipo de punição em relação a isso? Não, primeiramente, boa noite a todos. Prazer em participar pela primeira vez do F1 a todo vapor. E sobre a manobra da largada, típico, né? Manobra típica do sujeito. Joga o cara para a parte mais suja da pista. E vou dizer também, viu? O Norris é muito inocente. Muito inocente. Porque largada que se preze, você jamais pode dar nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de ponto forte, ainda mais para um cara que digamos, pelo bom sentido da palavra, macaco velho, meu irmão. O Hamilton sabe, como diz por aqui no canto onde eu moro, ele é malaquia. Ele é muito certeiro, mesmo estando com um trator que é a Mercedes, mas muito cabaço. Perdeu talvez não ganharia também a corrida sprint, pelo fato do amplo favoritismo e a superioridade de Verstappen e Red Bull, mas pelo menos que fosse um pouco mais agressivo, né? E a sprint foi uma nota 8. E também eu tenho que destacar também uma coisinha especial, que até conversaram no grupo do WhatsApp, que o Sérgio Maurício, quando narrou aquela ultrapassagem dupla do Hamilton e Silverstone, o Hamilton sensacional, não sei o quê. E quando foi o Pérez, parecia um enterro. Parecia que tinha dado um soco na barriga dele, ele ficou meio que sem ar, quase sem falar nada. Pô, vamos ter um pouquinho de profissionalismo nessa parada aí, né? Na verdade, essa questão do Sérgio Maurício e também do Reginaldo Leme, eu sempre falo o seguinte, eles sempre tiveram uma certa preferência pelo Lewis Hamilton, só que agora eles estão assim confessando em rede nacional. Quando se fala agora, o Reginaldo Leme, bateram tanto nele que agora ele fala, não, a gente pode ter preferência por um piloto ou outro, mas isso não impede a gente analisar, por exemplo, que o Verstappen é um baita piloto, está fazendo um trabalho excepcional. Mas ali, assim, eu acho que é bem evidente o trabalho da Bandeirantes
nesse sentido. Eles têm uma certa preferência para o Lewis Hamilton. Isso é... Certa preferência, não, preferência total, pelo amor de Deus. Os caras nem escondem, velho. Cara de pau puro. Não, mas agora eles estão confessando em rede nacional mesmo. Assim, o Regi mesmo, quando vai falar alguma coisa, já fala, não, eu tenho uma preferência pelo Hamilton, mas sei analisar que o Verstappen está fazendo um excelente trabalho, etc e tal. Mas eu, para ser sincero, da corrida sprint, que eu também dei uma nota 8, eu gostei muito, eu não esperava, claro que a gente espera sempre uma superioridade do Verstappen com a Red Bull, mas eu não esperava que fosse tanto. Porque eu inclusive, achava que o Norris poderia defender essa posição aí, porque é uma corrida curta, uma corrida de 19 voltas. E aí, agora vendo aqui os números, o Verstappen, além de largar em quarto e vencer, ele venceu simplesmente com 13 segundos de diferença. Se fosse 19 segundos, ele tinha tirado 1 segundo por volta. Então, assim, é absurdo o trabalho do Verstappen, é absurda a superioridade do Verstappen e da Red Bull nessa temporada de 2024. Ele colocar 13 segundos numa corrida de 19. E outra coisa, eu não sei se você chegou a ver essa parte, ele inclusive reclamou no início da corrida sprint da parte do recarregamento da bateria dele, que não estava boa. Ele reclamou com a equipe, olha, a bateria não está carregando corretamente no meu carro. Você imagina se tivesse tudo ok. Então, assim, é absurdo a superioridade do Verstappen hoje, né? Podemos dizer com todas as letras que já é um tetracampeão. Resta saber se vai ser antes dos 27 anos ou depois dos 27 anos. Porque, graças a Deus, não teremos corrida de madrugada nem tão cedo, para os nossos nobres sonos estarem muito bem distribuídos. E, velho, não tem o que dizer desse cara. Tem alguma coisa a mencionar? Porque não só o show do Verstappen, mas também é o show dessa equipe extraordinária chamada Red Bull Racing, que acabou de alcançar os seus 3 dígitos com 100 pole positions, e que, por sinal, a primeira pole position foi justamente no Grande Prêmio da China de 2009. Com o Vettel. Ou seja, ela já era a 6ª equipe, isoladamente, que já tinha ultrapassado a Lotus. A Lotus tem 67 pole positions, se eu não estiver errado. E agora a Red Bull chega à 100ª. E também falar de uma eficiência absurda que é a parada dos boxes. É coisa de cinema o que esses caras fazem. Porque volta de número 14, o Verstappen foi 2.1 e o Pérez foi 2.0. Na volta 24, quando teve o período do segundo safety car, 2.0 e 1.9. Ou seja, não adiantou fazer tanta questão o senhor Toto Wolff, que era para os pitstops serem mais dignos, para não serem essa discrepância toda, mas os caras não querem saber. Os caras tipo, tô aqui é pura maestria, é trabalho, é como se fosse o Nirvana da Fórmula 1, né? A Red Bull é algo assim que, cara, não tem o que dizer. E outra, o Norris não poderia vencer, entre aspas, se houvesse a chuva. Acho que era a única maneira, no meu modo de ver, porque ficou ali o tempo nublado, eu assistindo a corrida em plena madrugada, e eu fiquei pensando, será que pelo menos uma aguinha batizada vai cair nessa pista para a gente ver um salseiro rolar? Mas não foi bem isso. Eu penso que se chovesse, daria Hamilton. Até para lembrar daquele GP da Rússia de 2021, que o Norris entregou aquela vitória pro Hamilton de graça. Ele estava liderando, não sei se você lembra. Então, na chuva, eu acho que daria Hamilton. Mas eu acho que dessa vez não cairia no mesmo lugar, não. Viu? O ritmo da McLaren, surpreendentemente, foi muito melhor que a Ferrari. Porque nós imaginávamos o quê? A Ferrari sendo a equipe que poderia causar algum incômodo para a Red Bull, e não foi nem um pouco disso. Tanto é que ela conseguiu bons pontos, né? 31 pontos no total, né? Somando sprint e corrida do domingo, e que está
com uma vantagem bem considerável em relação à McLaren, que tem 96 pontos. Se eu não me engano, a Ferrari tem 151, não é isso? Vou olhar aqui agora para vocês. Ferrari está com 151 e a Red Bull 195. 151, uma vantagem muito tranquila, e que a Ferrari já anunciou que vai ter um pacote de upgrades agora para daqui a 2 semanas em Miami. Tanto ela e a Mercedes também, né, que está cogitando tantas atualizações e nada de progressos. Mas valeu aí, né, o pódio do Lando Norris, 15º pódio em mais de 100 corridas. A McLaren... só ganha corrida se tiver um carro supersônico e até posso dizer, em condições iguais, não ganha do Verstappen. O Verstappen é outro nível, é um piloto que já podemos dizer que é mais um piloto lendário, que Sem dúvida. Hoje você pode ver que o Norris, com equipamento que não é nem um pouco equivalente à Red Bull, conseguiu colocar 5 segundos em relação ao Pérez. Então, a McLaren eu vejo que foi igual. Vamos lá, pegar um pouquinho do que você disse sobre tudo aí. McLaren eu acho que foi uma corrida atípica, porque o desempenho foi muito bom, superior ao da Ferrari, mas é uma coisa de GP da China. Não vai ser assim. A Ferrari já é a segunda força consolidada, na minha opinião. Se a gente for pensar bem, até o GP da China foram 4 corridas, 4 dobradinhas, 3 da Red Bull e uma da Ferrari. Então, assim, a Ferrari é certamente a segunda força. Nós vamos ver aí a batalha depois da terceira, quarta, quinta força do grid. Eu acho que foi embora eu goste da McLaren, eu acho que foi uma situação atípica essa corrida. Não vai ser assim, vai ser naquele ritmo de Verstappen, Pérez, Leclerc e Sainz mesmo, durante o campeonato, pelo menos é o que se mostra até agora. Em relação à Red Bull, a 100ª pole, né, você bem frisou aí, e a Red Bull, sim, já entra no cenário aí como uma das maiores equipes. Você falou que ultrapassou a Lotus, mas também a gente tem que avaliar que a Red Bull já é uma das maiores equipes de todos os tempos, mas naquela época se tinha 15, 16 corridas. Então, para a Lotus conseguir 100 poles é bem mais difícil, que hoje tem 24 corridas na temporada. Então, assim, avaliando os números da forma que deve se avaliar, realmente a Red Bull já está no patamar das maiores equipes. O Verstappen já é um dos melhores pilotos de todos os tempos, na minha opinião. É absurdo o trabalho que ele faz, é absurdo o trabalho que a RBR faz. Começou lá em 2005, trouxe aí o David Coulthard, né, para em fim de carreira, para fazer uma visibilidade. Tinha aquela questão do motorhome ali dando cafezinho. Começou dessa forma despretensiosa. Botou um piloto que era da casa, né? Que era o Christian Klein, austríaco, equipe austríaca. Sim. Começou dessa forma, como quem não quer nada. Aqui eu sou de Minas, então comendo pelas beiradas quietinho, igual o bom mineiro. Foi comendo ali pelas beiradas, quietinho. E depois conseguiu aí os títulos com o Vettel e agora os títulos com o Verstappen, tendo, inclusive, reintegrado um senhor chamado Adrian Newey, que é simplesmente o maior engenheiro aerodinamicista, ou então projetista de carro aí da Fórmula 1. Então, casamento perfeito, Adrian Newey. Ao lado do Gordon Murray e do Robbie Burney. Então, assim, você pega um casamento perfeito. Verstappen, Adrian Newey, Red Bull, o próprio Christian Horner também, que sabe gerir muito bem a equipe. Então, Red Bull e Verstappen vai ser difícil aí alguém conseguir fazer algo parecido nessas temporadas até o 2026. Falando aí da corrida, você falou da ultrapassagem do Pérez. Essa ultrapassagem dupla do Pérez, antes dela, antecedeu aí com uma briga do Sainz com o Alonso de videogame. O Sainz fez uma ultrapassagem em cima do Alonso de videogame também. Inclusive, depois chegou até a furar o pneu do Alonso. Ele teve essa corrida prejudicada. E assim, além dessa ultrapassagem do Sainz, para mim foi a melhor da corrida sprint. Por isso que eu gostei muito da corrida sprint, sabe? Teve o Verstappen escalando o pelotão, teve essa ultrapassagem do Sainz para cima do Alonso. Teve o Pérez aproveitando e ultrapassando os dois. O Alonso com o pneu furado. Depois, e agora eu quero até comentar com vocês, nós tivemos um embate muito acirrado entre o Leclerc e o Sainz. Inclusive, protagonizaram um excelente duelo
na corrida sprint, chegaram a se tocar e o Leclerc foi, não arredou o pé, ultrapassou o Sainz e foi para cima. Cara, o que você vê dessa briga da Ferrari? Você acha que eles estão livres para fazer o que quiserem, tem ordem de equipe? Porque o Sainz estava na frente, o Leclerc não quis nem saber, foi para cima, não arredou o pé, o Sainz não tem contrato para 2025. Como que você vê esse duelo da Ferrari aí? Bom, esse duelo da Ferrari já vinha sendo instalado desde a primeira etapa no Bahrein. Digamos que hoje, que pela tabela do campeonato de pilotos, o Charles Leclerc é um falso terceiro colocado. Porque é nítido que, se não fosse a crise de apendicite na Arábia Saudita, que deu lugar pelo Oliver Behrman, a gente poderia dizer aqui com todas as letras, o Carlos Sainz é o terceiro colocado do campeonato, vem andando mais rápido. O carro se casa com a característica de pilotagem do Carlos Sainz e o Leclerc vai ter que se virar. E chegou no rádio, ficou falando, o duelo é mais particular comigo do que com os outros, meu filho. O cara tá livre, não tá devendo a cabeça a ninguém, tá buscando a vaguinha dele, tá fazendo o papel dele, vai ganhar o salarinho dele até o final do ano, que é o último contrato dele, e não tá nem aí, meu irmão. Tá nem aí, cagando e andando, pilotando como se não houvesse o amanhã, e o Leclerc penando. Até agora o quê? Das últimas mais de 20 corridas, só o Sainz que ganhou, que conseguiu beliscar 2 em cima do Verstappen. Então, o ilustríssimo, o Charles Leclerc, tem Miami até Abu Dhabi, vai ter que se virar com o que tem, e essa briga doméstica, a Ferrari propõe entretenimento, né? O que muitas equipes não têm coragem de fazer isso. Por exemplo, recapitulando da McLaren, o que fizeram em relação à ordem de equipe para inverter posição, o Oscar Piastri correndo em casa, que poderia ter ido para o pódio sim, mas fizeram essa maracutaia, vamos trazer os pontos para casa e tá tudo bem, mas não é uma coisa que não me desce na minha cabeça, e a Ferrari é a única equipe que consegue fazer isso. Eu não vou falar da Red Bull, porque o Pérez é um coitadinho. O Pérez é coitadinho. Na verdade, não tem como chegar ao nível da Red Bull, onde tem um piloto que dispensa qualquer tipo de apresentação, tá lá desde os 17 anos. Onde é que um cara que vai chegar numa equipe que já passou o quê? 4ª temporada, né, o Sérgio Pérez? Sim, 4ª temporada. Sim, já está na sua 4ª temporada, e você vai se comparar para o cara que já tem quase 10 temporadas. Você vai... e aí? Mas aí também não é só questão de habituar o carro, não. Nós temos que falar que nós estamos falando de Verstappen, que é um piloto fora da curva, um dos melhores pilotos de todos os tempos, e o Pérez, que, né, é um bom piloto, assim, talvez por uma equipe mediana seria até melhor. Assim, por mais que o Verstappen esteja desde os 17 anos na Red Bull, o mais jovem aí a conquistar vários recordes na Fórmula 1, mas o Verstappen já era fora da curva desde sempre. Então, eu acho que pode ser o Pérez, pode ser o Sainz. Para bater de frente com o Verstappen hoje, na minha concepção, só o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. E mesmo assim, não sei se bateria de frente por conta do fator idade. E a gente sabe que fator idade no esporte de alto nível pesa um pouco, porque talvez a pessoa já não vai com o mesmo ímpeto ali no acelerador, faz as mesmas loucuras que fazia quando era mais jovem. E o esforço físico também, né? Então, o Verstappen é fora da curva. O Pérez pode fazer o que for, que não vai conseguir. Mesmo ele tem 4 temporadas, que ele fique mais 2 e vai para a 6ª temporada, ele não vai conseguir acompanhar o Verstappen, porque o Verstappen, nós estamos falando de um cara que é um monstro, cara. Corre demais, pilota demais, é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Em relação ao duelo, você falou muito bem da questão da McLaren. É isso que me preocupa na Ferrari, que não tem nada muito bem definido. O Leclerc é o primeiro piloto, teve 2 contratos aí sucessivos de 5 anos. O Sainz já não tem contrato. O Sainz me parece que tem um ritmo de corrida melhor do que o Leclerc, tem feito isso. Mas parece que lá as coisas não são bem definidas. Por exemplo, você deu o exemplo da McLaren. A McLaren, as coisas são bem definidas. Olha,
Piastri, deu lugar para o Norris que ele está com um ritmo melhor. Vai lá e cumpre. É ordem de equipe. Teve uma corrida que o Daniel Ricciardo venceu o GP da Itália, que o Norris queria, de qualquer forma, ultrapassar o Ricciardo, falou que tinha o melhor ritmo que o Ricciardo. Foi até uma dobradinha da McLaren nesse GP da Itália, acho que 2021. E aí, simplesmente eles falaram, não vai passar, mantém do jeito que está, deixa o Ricciardo em primeiro, você em segundo. Então, assim, nas outras equipes, se tem bem estabelecido o que é ordem de equipe, o que tem que se cumprir, os pilotos cumprem. Na Ferrari isso me preocupa um pouco, porque o Sainz tem mostrado um melhor ritmo de corrida, o Leclerc quer mostrar serviço, porque é o piloto da casa, é o piloto que tem esses contratos de vários anos, e aí pode ser que a gente viva aí talvez numa cena de Rosberg e Hamilton 2016 ali, porque do jeito que eu vi a manobra do Leclerc para cima do Sainz na corrida sprint, foi coisa assim que talvez você não faça com um piloto de outra equipe. Imagina com o da mesma equipe. Inclusive, eles chegaram a se tocar e ele não arredou o pé. Eu acho que na Ferrari está faltando esse pulso firme aí de um chefe e estabelecer aí as regras, estabelecer as regras do jogo. Isso mesmo. E você falou que talvez um Lewis Hamilton ou um Fernando Alonso na Red Bull poderia ganhar do Verstappen. Velho, eu vou dizer uma coisa para você e já eu tenho que abaixar a crista e falar a verdade. Só ganha do Verstappen numa equipe diferente. Dentro da Red Bull, eu posso dizer assim, cara, eu não sei se é impossível, que é impossível, o impossível não existe, mas, meu Deus, velho, quando eu vejo o Verstappen pilotando a Red Bull, não entra na minha cabeça outro cara para peitar. Não entra. Vamos lembrar o seguinte. Eu hoje também. Eu não sei, eu acho que talvez o Fernando Alonso poderia fazer frente para ele. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Verstappen, querendo ou não, a única experiência que a gente tem de Red Bull, de peitar o Verstappen, que na época não era o carro tão dominante assim, era o Daniel Ricciardo, que o Daniel Ricciardo hoje está numa fase horrorosa, mas o Daniel Ricciardo chegou a bater de frente com o Verstappen diversas vezes e ter desempenhos melhores que o do Verstappen naquela época, que inclusive teve aquela treta que eles optaram pelo Verstappen, que é o piloto da casa, e o Ricciardo foi embora para a Renault, depois para a McLaren. Então, assim, se a gente for olhar na trajetória do Verstappen, o Daniel Ricciardo bateu de frente com ele em determinado momento. Claro que hoje o Verstappen está muito mais consolidado na carreira. Eu sou fã do Max Verstappen, acho ele monstruoso, como também sou fã do Lewis Hamilton e do Fernando Alonso. Acho que quem ganharia era a Fórmula 1, vendo aí uma dupla de Alonso e Verstappen e eles se pegando aí com o mesmo carro. Embora, que você falou... Aí cada um poderia tomar o seu... ia esquecer de tomar o seu Rivotril, ia ativar o modo psicopata. É isso aí. Isso aí ia dar o Alonso já não gosta de uma encrenca. Você tá maluco. Ia ser muito interessante. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Alonso com carro competitivo, meu irmão, ia ser um inferno. Tá louco. Só de você ver o Grande Prêmio da China, a largada que ele fez, e ainda conseguiu ameaçar em 3 curvas, ainda tentou ali, né? Uma reaçãozinha, mas a diferença de equipamento era muito grande, não tinha como peitar. Mas só de ver aquele um pouco daquela aparição, você já dá pra ver que o cara pode estar com 40, 50, 60 anos, o talento, a experiência que ele tem e o número de corridas dele hoje, ele já tem 381 corridas, não é isso? Deve ser porque ele tinha passado, o Kimi, se eu não me engano, era 325, ele já passou o Kimi e já fez umas 2 temporadas, deve ser por volta disso aí. Ou seja, 360, até o contrato dele de 2026, vai ter 1.185 corridas. Até lá ele vai ter 400 e... Vai ter quase 40% das corridas da Fórmula 1 toda, Primeiro que ele é fora da curva, é também um dos melhores pilotos. É um cara injustiçado por ter apenas 20 e poucas vitórias, se eu não me engano. 32. 32 vitórias e 2 títulos mundiais. Isso aí não reflete o talento do Alonso, sem sombra de dúvidas. Embora o Max Verstappen tenha toda essa experiência com o carro, de estar anos e anos e anos na Red Bull, acho que seria interessante a gente ver
Acho que para fazer frente para ele hoje com o mesmo equipamento, só o Hamilton e o Alonso mesmo. E eu tenho uma pergunta interessante aqui que eu vou responder o Eduardo Diamante. Quem vocês acham que é o piloto número 1 da Ferrari? Eduardo, sem sombra de dúvidas, é o Charles Leclerc. Teve dois contratos. Falou. Sem sombra de dúvida, é o Charles Leclerc. Ele tem 2 contratos renovados de 5 anos sucessivos pela Ferrari. Descartaram o Sainz. Tá dando bem mau contato aí no fone. Acho que tem que... Ele... Aí, agora firmou. Teve 2 contratos de 5 anos na Ferrari. O Carlos Sainz não teve contrato renovado, tá de aviso prévio. Então, sem sombra de dúvidas, para a Ferrari, o piloto número 1 é o Charles Leclerc. Embora o Carlos Sainz tenha se mostrado nessas 3 últimas temporadas uma gestão de corrida melhor. O Leclerc, a gente fala até da questão psicológica do Leclerc em relação a ritmo de corrida, porque é um cara que tem um qualify absurdo. O Leclerc, em volta de classificação, é um cara absurdo, mas em ritmo de corrida ele tem perdido campo aí pro Carlos Sainz. Mas sem sombra de dúvida que o Leclerc é o primeiro piloto, inclusive o Adalto Robert concorda comigo. Só passar aqui então rapidinho o resultado da corrida sprint, para a gente passar para a corrida principal. Verstappen venceu a corrida com 13 segundos de diferença, absurdo, como eu já disse. Segundo lugar, Lewis Hamilton. Terceiro, Sérgio Pérez. Quarto, Charles Leclerc. Você vai ter que evitar de mexer, Gleison. Quando você mexe, que dá... é só deixar parado. Terceiro lugar, Sérgio Pérez. Quarto, Charles Leclerc. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Lando Norris. Sétimo, Oscar Piastri. E oitavo, George Russell, que eu já disse, que é um cara que fez uma estratégia diferente. Foi o único que foi com pneus macios e ainda conseguiu aí pontuar. Na classificação da corrida principal, Zhou Guanyu aí meio que decepcionou um pouquinho a torcida, porque ele ficou no Q1, juntamente com o Hamilton. Oi, Gleison, se você estiver me ouvindo aí, cara, o Hamilton ficar no Q1, cara, o que aconteceu com a Mercedes? Você está me ouvindo primeiro bem, Primeiro de tudo, rapidinho, o Hamilton não ficava no Q1 desde o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2022, não? Sim. Você está me ouvindo bem? Sim. Vamos. Assim, o Hamilton optou em fazer uma configuração diferente, e ele mesmo admitiu que errou, foi uma opção dele fazer uma configuração de acerto, ele disse que errou, e também botou uma desculpa no vento, etc, mas resumindo, cometeu um erro, né? Não teve muito o que dizer, ele errou. No Q2 nós tivemos a bandeira vermelha aí do Sainz na última curva. Olha para vocês verem esse detalhe. O Q2 da classificação da corrida principal, o Sainz, na última curva, aquela última curva do GP da China, o pessoal faz ela com muito pé embaixo, só que ela tem uma caixinha de brita do lado. Então, se você erra a retomada ali, se você erra um pouquinho a curva, faz um pouquinho aberta demais, você cai na caixa de brita. Olha para você ver a diferença dos pilotos. Aconteceu com o Sainz no Q2, ele rodou. Vou falar do Alonso depois. Aí aconteceu com o Sainz, ele rodou, bateu, bandeira vermelha no treino. Depois ele ainda conseguiu fazer uma volta rápida e ir pro Q3. O detalhe é que aconteceu a mesma coisa na corrida com o Alonso. O Alonso foi na caixa de brita, derrapou da mesma forma que o Carlos Sainz, mas o Alonso retomou o carro brilhantemente, não rodou, não bateu e ainda conseguiu perseguindo. Eu não lembro qual piloto, que ele estava com os pneus novos. Hamilton. Ainda conseguiu perseguir o Hamilton. Então, tá aí a diferença de um piloto excepcional para um piloto mediano. É isso. O Alonso, é só você pegar o Q2 do Carlos Sainz com a corrida do Alonso, você vê que eles foram no mesmo lugar, no mesmo detalhe, mesma rodada, só que um é piloto extraordinário e o outro é um bom piloto. Então a diferença tá aí, né, Gleison? Sim. E eu tava vendo um vídeo que o Alonso ele fez um contra-esterço de quase 180 graus para conseguir corrigir. Foi mais do que o Sainz fez naquela volta que ele errou. Então, sim, a experiência do Alonso, do Hamilton, que eu vi o Evander falando sobre aquela manobra em cima do Norris, conta muito. Por mais que eles ainda não sejam tão rápidos quanto antigamente, o fator experiência ainda, eles conhecem alguns atalhos que os novatos ainda não conhecem.
Sem sombra de dúvida. Aí tivemos a pole, então, do Verstappen, a 100ª pole da Red Bull, como o Evander já falou. E a primeira foi com o Vettel também, no GP da China, detalhe. Pole 1:33.660. A corrida, eu vou passar os 10 primeiros rapidinho aqui para a gente falar de alguns temas. Verstappen em primeiro, venceu. Mais uma, Lando Norris em segundo. Inclusive foi o piloto do dia com apenas um pit stop, que é interessante, nós vamos comentar sobre isso. Terceiro lugar, Sérgio Pérez. Quarto lugar, Charles Leclerc. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, George Russell. Sétimo, Fernando Alonso. Fez uma estratégia, para mim, ousada, errada, mas depois, com a genialidade dele, ainda conseguiu um sétimo lugar. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Para mim, eu acho que foi equivocada a estratégia. Oitavo, Oscar Piastri. Nono, Lewis Hamilton. Décimo, o Nico Hülkenberg. Já que o Egleitson fez uma cara muito diferente para mim em relação à corrida do Alonso, eu acho que ele vai divergir de mim aí, então vou ouvir a opinião dele, que é sempre muito importante. O Egleitson, então, para você, a Aston Martin e o Alonso não erraram na estratégia? Não, assim, na verdade a Aston Martin não tinha o que fazer, porque nos treinos livres, no treino livre, na classificação no sprint, eles usaram basicamente todos os jogos de pneu duro. Então eles não tinham alternativa, eles tinham que fazer 2 stints de médio e um de macio. Eles não tinham alternativa para poder... Eu vi o Alonso falando sobre isso, eles não tinham alternativa. Talvez eles poderiam ter feito o primeiro, o segundo de médio e o segundo de pneu macio. Então não tinha muito. Eles não tinham escolha, a verdade é essa. Mas aí, para mim, esse erro da Aston Martin, que jogo de pneus também é questão do gerenciamento da equipe. Gestão. Para mim, esse erro da Aston Martin, na minha opinião, gerou uma corrida excelente do Alonso, porque nós vimos o Alonso cair para 12º, se eu não me engano, e o Alonso escalando o pelotão, e o Alonso indo para cima, fazendo ultrapassagens sensacionais. Então, assim, para quem gosta da Fórmula 1 e de assistir, que geralmente corrida de madrugada, se dá sono na gente quando a corrida é ruim. Essa corrida não foi ruim, na minha opinião, ela foi muito boa. Inclusive, 7,5 para mim, Gleison. Nessa aí, eu fiquei com 7,5 com ela. 7,5 também, vou de 7,5. Você, Evandro? GP da China não promete nada, entrega muita coisa do que 7 circuitos. Eu não entendo como é que um circuito desse é tão odiado, velho. Mas eu gosto do GP da China. Eu gosto. Eu não vejo tanto ódio das pessoas, não. Eu gosto do GP da China, eu acho a pista boa. Não é, Luiz, é porque tem uma galerinha aí, principalmente a galera da geração DTS, eles têm um ranço de corrida de madrugada que eu não sei, né? Acho que eles acham que Fórmula 1 nunca teve corrida de madrugada e tem. Então, eu gosto da pista da China, acho a pista muito legal. Eu também gosto. E a sua nota, Evandro, pra corrida aí? A gente tá falando da nota aí. A minha nota 7, velho. Nota bem agradável para um GP bem modesto, tá bacana. Depois de 5 anos, voltando assim, meio que no meio do nada. Sprint ok, corrida ok, teve disputas de pódio, do 4º até o 10º. Recuperação do Alonso, que também foi muito boa. E que eu acredito que o Alonso poderia até chegar num P4, poderia até, por que não, um P3, né? Dependendo da situação, porque teve as situações do safety car. Não sei se é o fato que não tinha muito o que fazer por conta do jogo de pneu, não sei também, né? Eu não, mas não tenho muito que dizer o que é o que não é. E eu acho pode que pensar assim, ó. Deu uma vacilada. Mas a gente pode pensar o seguinte, que é questão de gestão que a gente está falando. O Norris optou por uma estratégia, e olha que o Norris é bem menos experiente que o Alonso, eu acho o Alonso absurdamente melhor que o Norris. O Norris optou por uma estratégia, você está falando aí de P3 ou P4 para Alonso. Eu acho que caberia sim, porque o Norris optou por uma estratégia de uma parada só. E deu muito certo, conseguiu um segundo lugar louvável, foi considerado piloto do dia. O Alonso, se valesse dessa estratégia, e o Alonso sabe economizar pneus, o Alonso é extraordinário nisso. Talvez o Alonso poderia ir um P3 aí tranquilamente nessa corrida. Por isso, mais uma vez, eu falo para o Egleison ainda a questão que eu acho que houve um pouquinho de erro aí da Aston Martin em relação a isso. Se o Norris conseguir um P2, gerenciando bem os pneus, por que o Alonso não conseguiria um P3 ou um P4? Por isso que eu ainda acho que talvez tenha um pouquinho de erro da Aston Martin em relação a isso. Já que a gente falou de Lando Norris,
Evander, corridaça do Norris, né? Baita corrida. Ele antes da entrevista, quer dizer, ele antes da corrida, falou que a McLaren não tinha ritmo para pódio. Foi até bem modesto, por sinal, né? Porque o ritmo da McLaren foi muito surpreendente. Que a gente vê que a McLaren hoje é isoladamente a terceira força, não vai ser ameaçada pela Mercedes, nem pela Aston Martin, por ninguém, vai estar tranquilaço ali. E com o decorrer da temporada pode conseguir um pódio ali, um pódio acolá, dependendo de uma situação de chuva, uma quebra. E o Norris vai lá e aproveita. O Oscar Piastri está muito modesto, não está conseguindo chegar. E é isso. Lando Norris está com 15 pódios, está tranquilo, está bacana, 2 pódios em 5 provas. E é o que dá para definir. Merecido piloto do dia com 28% dos votos. E é isso. Realmente o Lando Norris fez uma corridaça e mencionar aqui... vamos mencionar um outro assunto aqui, que foi o abandono do Valtteri Bottas. Ele abandonou com problemas do carro, do motor. Teve um virtual safety car. Foi convertido em safety car por conta que eu acho que o carro ficou engatado. Beleza. Eu acho que o carro ficou engatado, né, Iglesias? Porque a turma lá dos fiscais não conseguiu tirar de jeito nenhum o carro. Então o carro engatado, o carro pesado. O carro ficou engatado em cima da marcha. Então eles não conseguiram tirar. Gerou o safety car. E aí é o seguinte... Gerou o safety car, nós tivemos a relargada e o Stroll deu aquela estrolada na traseira do carro do Daniel Ricciardo. Iglesias, comente esse episódio. Assim, né? Foi gerado ali um efeito sanfona, né? 3, 4 carros. Na verdade, quem deu uma freada bem brusca foi o Sainz. E tanto que o Alonso teve que desviar. Não vi, não. Assim, você viu que o Alonso até teve que abrir mais a curva para desviar, né, do Sainz, aquecendo o pneu, mas é algo normal que acontece em relargada. Não é o fim do mundo isso aí. Só que assim, Luiz, todo mundo prestou atenção e ninguém bateu em ninguém, né? Só o Stroll que bateu no Ricciardo, jogou o Ricciardo em cima do Piastri, estragou a corrida, tanto do Piastri, quanto a dele, quanto a de 3 pilotos. Então, assim, o Stroll é aquilo, né? É o Stroll. É simples, não tem o que dizer. É herdeiro, né? Stroll é herdeiro. Então, 10 segundos de punição pro Stroll. E tivemos também, cara. E o mais engraçado, só te interrompendo, ele foi falar que foi culpa do Ricardo. E o Ricardo ficou bem puto. Cara, foi legal isso aí. Mas depois ele se desculpou. Eu acho que depois que ele viu o vídeo, ele se desculpou, porque a princípio ele tinha falado isso. O Ricardo, que nem é de falar palavrão, assim, ficou pistola pra caramba, ficou puto da vida. Mas aí depois ele foi e se redimiu e viu a cagada que ele tinha feito. Inclusive o Verstappen ri dessa manobra, né? O Verstappen tá na salinha ali. Do pódio. Isso, na salinha do pódio, o Verstappen vê essa cena, o Verstappen começa a dar risada. Pra ele a praça é nossa ali, porque como que o Stroll faz uma dessa? Aí, claro, 10 segundos pro Stroll de punição. Opinião de vocês, Ricardo marcaria ponto se não houvesse essa batida? Não. Eu acho que beliscaria, Acho que a Mercedes conseguiria ali tomar ali o P10 ali do Hülkenberg. Acho que peitar a Mercedes não peitaria, mas eu acho que seria uma briga bem interessante ao lado do Hülkenberg. Pode ser. Embora eu ainda acho que não. Acho que o ritmo da Haas aí, que esses motores Ferrari, ainda tá melhor do que a RB. Mas interessante o seu ponto. E outra coisa para ressaltar. Que agora que eu vi umas notícias aí. Logan Sargent e Lance Stroll já tem quantos pontos na superlicença? São 7 ou são 9? Pô, eu não tenho essa informação aqui. Porque parece que se eles tomarem mais uma punição, vão ser punidos. Vão ser suspensos de uma corrida. Mas ali dinheiro não falta. Um é herdeiro. O outro tem então o patrocínio do lado. Eles tomam uma corrida, a gente comenta aqui e continua da mesma forma. Esse
esse cara precisa ficar fora pelo menos de uma corrida para os nossos olhos não sangrarem de raiva, meu irmão. Porque, na boa, caralho, meu irmão, não tem condições desse cara continuar, não. Mas o dinheiro manda, velho. O dinheiro manda aí, como é que o cara vai ter vez? Não tem brecha para ninguém, velho. Perfeito, perfeito. Eu vou até em cima disso, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vamos ver o que vocês vão me responder, que é o seguinte. Vamos pegar talento puro, apenas talento, que seria a elite do esporte a motor, que é a Fórmula 1. Vocês acham que dos 20 pilotos, quantos de fato merecem estar na Fórmula 1? E logicamente, quantos deveriam sair do grid? Não precisa mencionar nomes, não, se não quiser. Tem problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que apenas 9 pilotos merecem estar ali, 11 deveriam sair. Então, uma hipótese. O que você acha disso, Gleison? Quantos ali de fato merecem estar? Tá mudo. Você tá mudo. Você tá mudo. Aí. Tá vendo? Aí, agora sim. Tô ouvindo, mas não tô ouvindo, Gleison. Tá mudo. Vou pegar a opinião do... Quando você ajeita aí, vou pegar a opinião do Evander primeiro. Fala, Evander, quantos pilotos você acha que deveriam estar no grid da Fórmula 1 atualmente? Pô, se eu for falar aqui de quesito talento dos que eu já vi e dos que eu estou vendo, isso, não vai a metade, viu? Não vai a metade. Eu também acho. Para ser muito rígido, acho que se eu pegar esses 20 pilotos do grid aí, 15% merece talento puro. De resto é mediano para lá, viu? Eu acho talvez que 15% é muito pouco, mas assim, pelo menos acho que uns 7 ou 8 tem vaga na Fórmula 1 e os outros 12, 11, 13 realmente poderiam ser substituídos por outros pilotos da Fórmula 2, da Indy ou de qualquer outra categoria. Nós temos pilotos muito talentosos, mas como você disse, o que manda é o dinheiro. Então, realmente, aí eu acho que metade do grid aí realmente poderia sair tranquilamente para dar espaço para outros pilotos. Inclusive, por exemplo, esse Oliver Bearman mesmo, que fez uma estreia excepcional. É um cara que tem... Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que ele tem mais pontos que um monte de piloto ali. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é o 12º colocado no campeonato de pilotos, pô. Cara, com uma corrida só e estreando na Fórmula 1. Então assim, para você ter ideia do que o que veio no meio do nada, que na verdade a Ferrari estava com a ideia de colocar ou o Robert Schwarzman ou o Jesus italiano, o Antonio Giovinazzi. Mas só que eles não viajaram com a delegação italiana para Jeddah. Foi por isso que ficou naquele... Vai, mas não vai, quem eu chamo, quem eu não chamo, ficou naquela... com medo de ficar com um carro a menos. Aí veio esse jovem, Oliver Bearman, que um piloto britânico na Ferrari não estava dentro de um cockpit desde 1999 com o Ed Irvine, né? Vale lembrar, né? Boa. Desde Ed Irvine que um piloto britânico não estava na Ferrari. E ele demonstrou um trabalho muito seguro, apesar que no final aquela parte que cola o pescoço se soltado, eu não sei se é a questão dele ter pego o espírito da coisa um carro de Fórmula 1 para um carro de Fórmula 2, se ele sentiu essa diferença, mas pontuou muito bem. Acho que o único erro dele foi não ter ido para o Q3, que ele tinha um puta carro na mão, mas era muito bem. Mas era a primeira vez que ele pilotava. Então, assim, só tinha experiência. Então, primeira vez. Então não dá para colocar o moleque na berlinda logo numa primeira etapa. E conseguiu bons pontos. Acredito que isso vai abrir uma brecha para o ano que vem. Quem sabe aí numa Haas, por que não, né? Mas assim, o Oliver Bearman, inclusive o Adalto Robert aqui fala, é um baita piloto. O Oliver Bearman é apenas um exemplo que eu estou dando recente de um piloto que está em outra categoria e que teria
teria condições, por exemplo, de estar na Fórmula 1 no lugar de alguém, por exemplo, no lugar do Stroll, no lugar do Logan Sargent. Então, eu estou dando um exemplo do Oliver Berman, mas tem um monte de pilotos muito mais talentosos que poderia estar, né, na Fórmula 1. Eu acho que se a gente for avaliar mesmo, fica aí metade. Acho que talvez salva aí 10, 9, 8 pilotos que deveriam mesmo continuar na Fórmula 1. E os outros 11, 12 ou 10 deveriam sair e dar lugar para outros. Só que a gente sabe que tem patrocínio, que é dinheiro, etc e tal. É isso mesmo, Gleice? Agora você pode estar falando aí. Ih, tá mudo. Vai ter que tirar esse fone aí. Fala sem fone mesmo. Melhorou? Perfeito. Porque o ring light quebrou aqui, caiu tudo, uma porcaria. Acidentes acontecem nas melhores famílias. O que eu tava falando é o seguinte, eu não acho que a Fórmula 1 representa a elite do automobilismo mundial, eu acho que isso nunca foi. Assim, e piloto pagante na Fórmula 1 não é de hoje, não vai mudar, sinceramente, mesmo com questão de teto orçamentário, eu não vejo uma grande mudança. E assim, digno de estar na Fórmula 1, eu coloco ali entre 10 a 12 pilotos. De cabeça aqui, Magnussen, Hülkenberg, Stroll, Sargent, e alguns outros ali não mereciam de fato estar na Fórmula 1, mas estão. Então, infelizmente, faz parte. Perfeito. Nós tivemos também o Magnussen. Cara, e essa manobra do Magnussen para cima do Tsunoda, hein? Fez o Tsunoda abandonar a prova e também recebeu os 10 segundos de punição. O que você achou disso aí, dessa manobra do Magnussen, Iglesias? Pode começar você agora aí, que o Evander, eu esqueci o nome do Evander aqui na minha cabeça agora. Começa aí, Iglesias. Manobra típica de piloto afobado que quer tentar fazer alguma coisa e cometer um erro, né? O erro que ele cometeu em cima do Tsunoda foi amador. Mas o Magnussen é aquilo, né? Defende muito bem, ataca muito mal e corre ruim como sempre. É um piloto que, ao meu ver, já tá fazendo hora extra tem bastante tempo. Com certeza, vem com patrocínio, vem com tudo. Evander, então já para pegar um outro assunto aqui, nós vimos o Zhou Guanyu extremamente emocionado, e a torcida também fez uma festa para ele, principalmente no sábado da sprint. Como que você avalia o final de semana do Zhou Guanyu aí? Dentro das possibilidades, ele fez um bom trabalho? Fez um bom trabalho. Representou aí a torcida chinesa, que estava em peso. Não sei qual era a capacidade, qual foi a quantidade certa de torcedores que estavam por lá em Xangai. Mas cada ultrapassagem a torcida foi ao delírio. Aquela energia toda. Um grande guerreiro, velho. É um piloto disciplinado, eu venho dizendo isso há um bom tempo. É um cara que merecia um equipamento mais adequado nessa porcaria de equipe chamada Kick Sauber. E é isso, é um piloto muito, sabe, bem ajustado, não é brilhante, não é um ser fenomenal, mas é um cara que aí agrega. A equipe é tão fraca, que desde quando o Valtteri Bottas assumiu a Kick Sauber aí agora, que é a antiga Alfa Romeo, ele começou a fazer no artístico, né, Wesley? O Valtteri Bottas falou, não vai dar só para ficar no automobilismo com essa equipe, eu vou começar a fazer fotos aí, vou fazer um nu artístico para ganhar uma grana extra. O Bottas é mais um que tá fazendo hora extra na Fórmula 1, né? Vamos ser sinceros. Daniel Ricciardo também, pô. Você tá falando aí dos nomes, Ricciardo também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse aí tá mais para artista de circo do que para piloto. Deixa eu pegar uns comentários aqui, tem bastante comentário pessoal, eu não li. Aí, o Adalto Robert, o Drugo já poderia estar na Fórmula 1 no lugar do Stroll tranquilamente, mas quem manda é o dinheiro. O Sid Oliver aí, com a gente sempre, para mim a manobra da corrida foi o Fernando Alonso segurar o carro. Concordo. A 150 km por hora e logo depois abriu o DRS para cima do Lewis. O Fernando Alonso, absurdo, a gente já comentou aqui. O Magnussen não acrescenta nada na Fórmula 1, também concordo. A camisa laranja do Evander tem um motivo que todos nós sabemos. Aí, ó. Qual que é o motivo? McLaren.
Max, Supermax. Não, com a camisa aqui só. Umas coisinhas aí aleatórias que eu gosto aí, não tem nada de especial, não. Não, 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 Max Verstappen, Holanda. Não dei moral pro Cid. Não dei moral pro Cid. Aí, ó. O Flávio, Ricardo, Joe, Bottas, Tsunoda, Sargent, Stroll, Magnussen e Hulk poderia sair. Também concordo aí. Olha que beleza o meninão aí. E aí, tudo tranquilo? Falou aí, Arthur. Falou aí. Oi. Dá tchau. Tchau, Arthur. Tudo bem? Tchau. Abandonos. Então aí nós tivemos o Daniel Ricciardo, que abandonou logo depois. Yuki Tsunoda por colisão, o Daniel Ricciardo por colisão, Valtteri Bottas problema do motor. Punições. Lance Stroll 10 segundos, colisão com o Ricciardo. Kevin Magnussen 10 segundos com o Yuki Tsunoda. Logan Sargent ainda conseguiu uma punição. Eu vi lá na transmissão ao vivo, falei, mas por que o Logan Sargent pegou uma punição de 10 segundos? Aí eu fui verificar depois no status Fórmula 1. E aí eu vi que foi uma ultrapassagem em condições de safety car. Nem tinha visto a punição do Logan Sargent na transmissão. Piloto do dia, Lando Norris. Volta mais rápida. Aí, ó, volta mais rápida. Eu esqueci de mencionar mais um bom trabalho do Alonso aí. Conseguiu a volta mais rápida, 1:37.810 na volta 45. Passar a classificação rapidinho dos pilotos aqui. Verstappen, líder do campeonato, 110 pontos. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 85. Terceiro, Charles Leclerc, 76. Quarto, Carlos Sainz, 69. Quinto, Lando Norris, 58. Sexto, Piastri, 38. Então está bem definido na classificação. Primeira, segunda e terceira força, muito bem definido, pelo menos por enquanto. Sétimo, George Russell, 33 pontos. Oitavo, Fernando Alonso, 31. Nono, Hamilton, 19 pontos. E Stroll, em décimo, 9 pontos. Ou seja, bem definido também a quarta e quinta força na disputa aí, que é a Aston Martin e a Mercedes. Detalhe, o Russell dando um baile no Lewis Hamilton. 33 pontos do Russell, 19 do Hamilton. O Alonso dando um baile no Stroll, que não é novidade para ninguém, 31-9. E o restante, assim, tá mais ou menos dentro do esperado e equilibrado. Classificação do campeonato de construtores. A Red Bull líder com 195. Ferrari em segundo, 151. McLaren, 96 pontos em terceiro. Mercedes em quarto, 52 pontos. Quinto, Aston Martin, 40 pontos. Eu acho que a gente poderia inverter aí a Aston Martin em quarto e a Mercedes em quinto, se não fosse Lance Stroll. Se tivesse talvez um piloto um pouquinho mais competitivo, nós veríamos aí a Aston Martin em quarto e a Mercedes em quinto. Mas o Stroll não acrescenta nada. Acho que é questão de tempo de passar. Acho que é questão de tempo da Aston Martin passar, viu? Mas aí o Fernando Alonso vai ter que fazer um trabalho sozinho, cara. Porque o Stroll não acrescenta. Mas consegue. Consegue. Do outro vai ter o Russell e o Hamilton. O que você acha, Iglesias? Tá mudo, Iglesias. Também voltou? Não. Aê, voltou. Então você tá... Cara, é difícil porque assim, a Aston Martin só tem um piloto. E a Mercedes também tá numa fase ruim. O melhor resultado do Hamilton até agora na temporada foi um 7º lugar. No Bahrein. O melhor resultado do Hamilton até agora foi um 7º lugar. O Hamilton fez um P7, 2 P7, um DNF e 2 P9, né? Tá complicada a coisa pra Mercedes. Nas últimas 11 corridas do Hamilton, só teve um pódio no México ano passado. Sim. E é o pior início da Mercedes nos últimos 12 anos. E sabe qual é um bom pouco que não se via uma pontuação tão pífia como a Mercedes está tendo nesse momento. E é uma falsa quarta colocada, uma falsa quarta força. E sabe qual o pior? Assim, algo que a gente tá comentando nas lives aqui ano passado, é uma relação tão vencedora, tão forte como a do Hamilton da Mercedes, tem cara de que vai acabar de uma forma melancólica. É o que acho que vai ser a temporada do Hamilton de 2024. Melancólica. E assim, está 5 provas. A tendência é que a segunda parte da temporada, dependendo, vai ser um negócio triste. Eu não queria ver o Hamilton acabar a sua passagem pela Mercedes de uma forma tão
deprimente. E vai ser isso. Eu A acho temporada do Hamilton vai ser isso. Vai, Mas e os outra caras coisa, não vai tá ser nem aí. Mas não foi assim o que ele quis? Não quis realizar o sonho de ir para a Ferrari? E que tá tudo bem, pode ir para a equipe onde quiser. Agora, é um tremendo no 7-1, né? Convenhamos, é um tremendo no 7-1, pelo amor de Deus. Porque o cara fez um monte de juros de amor eterno. A minha equipe não erra. A minha equipe não erra. A minha equipe é foda. E não sei o quê, papapá. Aí, do nada, antes da temporada começar, anuncia que vai para Maranello, uma equipe que dispensa qualquer tipo de apresentação, por mais que não esteja sendo tão competitiva, mas é Ferrari. Aí E vou te falar, 171, mas não tá errado. Mas não tá errado. Olha, primeiro, essa questão de fidelidade, isso a gente sabe que não existe. Tá. Isso aí não existe, dependendo do piloto. Se cogitaram até Verstappen também da Mercedes, que seria um contrassenso também. Mas questão disso não existe, fidelidade não existe. O Hamilton não tem um carro competitivo. Sabe que a Red Bull, a princípio, vai ser dominante até 2026. Você está no final de carreira. Você tem a oportunidade de assinar com a Ferrari, querendo ou não. A Ferrari é a equipe mais glamurosa da Fórmula 1. Isso não se discute, pelo amor de famoso último tiro, né? É o último tiro. Perfeito, Eglitz, perfeito. Último tiro. Acho que ele está errado, não. Ele ia ficar na Mercedes aí até 2026 para fazer o quê? Para ficar perdendo do Russell, sem um carro, porque o Russell está se mostrando melhor do que o Hamilton, até pela idade, pelo desempenho com o carro. Ficar perdendo para o Russell com um carro não competitivo, ficando em 7º e 9º lugar e vendo o Verstappen voar e ganhar esse tanto de temporada, pelo menos você vai para um último tiro e ainda pilota uma Ferrari, você tem isso no currículo. Acho que o Hamilton não fez errado, não, porque esse negócio de fidelidade não existe. Isso não existe. Pensei que. E o mais importante de tudo. De galo. Cara, por exemplo, eu sou cruzeirense e nunca achei que o Fábio ia assinar com outro time, sabe? Então, assim, isso não existe. Então. E outra, vamos ser sinceros. Se conseguir pódio ou até vencer com a Ferrari ano que vem, tá no lucro. Muito. E a gente sabe perfeitamente que não vai ser campeão mais. Não vai ser campeão mais. O seu império já acabou. Só se for a partir de 2026. Aí eu já não... Porque o que acontece? 2026 vai ser o ponto fora da curva, que saberemos perfeitamente qual força A, B, C ou D, porque é motor, né? Ferrari, em termos de motor, não deixa a desejar, mas a incógnita é 2026. Até 2026 é Red Bull dominante, Verstappen vencendo. Assim, a partir de 2026 pode ser uma incógnita, aí se o Hamilton estiver no alto nível, se o Alonso estiver no alto nível e tiver o melhor carro do grid, pode existir a possibilidade. Mas até 2026 não se cogita isso. Sim. Foi o último tiro, mas sim. A gente tem que lembrar de uma coisa. O Alonso vai para esse último também, na sua última tentativa, ele 26 e o Hamilton devem se aposentar juntos, eu acredito. O Alonso tem como companheiro o Stroll. A gente não sabe se o Stroll vai ficar até 26, mas vamos colocar que sim. O Hamilton, a situação dele já é diferente. O Hamilton, por mais que seja um piloto ainda de um calibre muito alto, ele vai ter o Leclerc do lado. Não é um piloto. É um piloto bom, um piloto rápido. Então, assim, antes de falar... Acho que o Hamilton psicologicamente destrói ele, Gleison. Desculpa. Cara, não sei, porque eu não vejo o Hamilton psicologicamente um piloto tão forte. Então, não sei se... Nem o Leclerc. Nem o Leclerc. Então, ainda, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, mas tudo bem, mas a gente tá falando que o Leclerc é um piloto talentoso, é um piloto rápido. Então, assim, antes de falar do Hamilton, talvez alguma coisa pela frente, tem que combinar com o Leclerc antes. Então, não é tão simples assim. Excelente ponderação também. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, 6º lugar RB, 7 pontos. 7º lugar a Haas com 5 pontos. E o restante, Williams, Alpine e Kik Sauber, zerado. Próxima corrida, próximo GP, daqui 15 dias, o GP de Miami, no Autódromo Internacional de Miami, lá, um circuito que fica no complexo Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.
tem uma franquia da NFL lá, Miami Dolphins. Circuito de rua. Mais o uma Verstappen... prova com sprint, né? Miami tem sprint? Não, ué. Miami Vai não. ter sprint. Aí. Sério? Calma aí, deixa eu Desculpa que deixa eu China, pesquisar aqui rapidinho. Miami, Áustria, Estados Unidos, Catar e Brasil. Sim. Nem vou pesquisar, o cara deu uma aula aí. Então, perfeito. Com corrida sprint, então, aí, o Evander já deu uma aula pra gente. E provavelmente mais uma aula também do Max Verstappen, porque na corrida da temporada passada ele simplesmente destruiu psicologicamente o Pérez. O Pérez vinha caminhando juntamente em pontuação com o Verstappen, e esse GP de Miami da temporada passada, o Verstappen destruiu psicologicamente o Pérez ao largar de 12º, Gleito? Qual que é a largada, a posição? 12º. E vencer a prova. Só isso. Então... E já garantiu o título. Aquele tricampeonato ele já garantiu com 7 meses de antecedência. Sim. Aí, um circuito de rua, parece assim, tem características semelhantes do Albert Park em Melbourne. Velocidade máxima estimada em 320 km por hora. Vamos lá, Autódromo Internacional de Miami, extensão de 5.412 metros, 57 voltas. Distância total 308,326 quilômetros, circuito com 19 curvas, a princípio 3 pontos de DRS, volta mais rápida, isso é interessante, Gleison. Volta mais rápida 1,29,708 na temporada, no ano passado, 2023, e o Verstappen abaixou 2 segundos dele mesmo do ano de 2022. Ou seja, a pista ainda está em fase de conhecimento, porque em 2022 foi 1,31 e alguma coisa. Em 2023 foi 1,29. O Verstappen abaixou 2 segundos do seu próprio tempo, de volta mais rápida. Talvez a gente veja uma volta ainda mais rápida em 2024, se não tiver chuva, alguma coisa nesse sentido. É porque é um circuito muito novo, a terceira vez, o pessoal ainda está conhecendo a pista. Pirelli anunciou gama intermediária de pneus, C2, C3, C4. Não sei se alguém vai querer, a princípio, 2 paradas, mas quem for conservador faz uma parada só. E como o Evander mesmo disse, é final de semana de corrida sprint. Então, sexta-feira, dia 3 de maio, treino livre 1h30 da tarde. Lembrando que o GP dos Estados Unidos, nós vamos ter um horário semelhante ao nosso aqui do Brasil. Então, sexta, 3 de maio, treino livre 1h30 da tarde. A classificação da sprint na sexta, 5h30 da tarde. Tudo isso aí com transmissão da Band Esportes. Sábado, corrida sprint às 13 horas, a 1h da tarde, provavelmente com transmissão da Band ou da Band Esportes. Aí vem a classificação da corrida principal às 5 horas da tarde no sábado, 4 de maio, com transmissão da Band ou da Band Esportes. Não sei como é que vai estar a grade de horário quando é corrida à tarde assim. Eles vão colocar futebol, alguma coisa substituindo. Mas ou vai estar na Band ou na Band Esportes. E domingo, 5 de maio, a corrida, 5 horas da tarde. Eu te pergunto, Gleison, quem que é o favorito para o GP de Miami daqui 15 dias? Não preciso nem responder, né? Quem, Gleison? Quem? Max Verstappen, normalmente vai vencer sprint, vai vencer a corrida, vai fazer a pole, melhor volta e vai ser isso. Então complete o pódio para mim aí, o segundo e o terceiro. Uma pista complicadinha, eu vou de Verstappen, eu vou com a mesma trinca. Não, eu vou de Verstappen, Leclerc e Pérez. Excelente. Evander, sua vez agora, quem é o favorito para o GP de Miami daqui 15 dias? Só se os deuses da Fórmula 1 mandar uma chuva para essa pista de Fórmula E, que aí possa ter uma graça. Miami nunca foi essa senhora unanimidade. A gente já vê que circuito bem xoxinho, bem sem graça. Mais um aí que a nobre e ilustríssima Liberty Media empurrou aí de goela abaixo aí pra gente assistir. Enfim, vencedor é o de sempre. Não preciso dizer o nome do cara. Pro P2 eu tô achando que vai ser o Sainz. E o P3 vai ser o Leclerc. Ótimo, ótima escolha. Vai ser legal aqui, porque eu vou divergir também. Então, assim, nós vamos ter 3 apostas diferentes. Depois cobrem da gente aí. Cobre do Gleison, cobre do Evander, cobre de mim. Eu vou de Max Verstappen, com pole e vencendo a sprint com a principal, vencendo tudo. Segundo lugar, Sérgio Pérez, dobradinha da Red Bull. Vou acreditar no Sérgio Pérez aí.
E terceiro lugar, o Carlos Sainz. Então eu vou de Verstappen, Pérez e Sainz. O Esporte a Motor aqui comentou o dele, Max, Pérez e Sainz. Não, igualzinho a minha aposta aí, o Esporte a Motor. Então daqui 15 dias nós voltamos aí com a nossa live, falando aí do GP de Miami. Evander, muito obrigado pela participação. Você curtiu trocar essa resenha comigo? Foi tudo bem produtivo. Muito bom, muito bom. Você fala de onde? Só para eu saber aqui, pô. Aqui Eu sou do sul de Minas. Alagoas? Pô, cara, aí top. O Egleison de Goiás, eu de Minas, você de Alagoas. O Vini, lá do Rio Grande do Sul. Pô, isso é o que a Fórmula bate. Isso a Fórmula 1 proporciona, viu? É isso que a amizade da Fórmula 1 proporciona. Pô, falando com Alagoas, com Goiás, com o Rio Grande do Sul, isso é muito bom. O Egleison, curtiu trocar essa resenha? Bem aleatório, entendeu? Muito! Culturas completamente diferentes. Tamo junto aí. Tamo junto aí. Desculpa a demora pra entrar. Tava sem energia aqui, mas tamo aí. Sem problemas. Aí é o seguinte, daqui em 15 dias... Ô, Evandro, você não tinha esse hábito de fazer live com a gente? Sinta-se à vontade aí, o dia que você estiver participando com a gente aí, pode solicitar aí que você participa aí e conversa com a gente sobre Fórmula 1, beleza? Fica à vontade, viu? Beleza, tamo junto. É nóis. Então até 15 dias aí pra gente falar do GP de Miami, viu? Abração. Tchau. Falou, tchau, tchau. Falou, pessoal.